Intenções da Santa Missa de 24 de outubro de 2021, domingo. Ação de graças, Wilma e Mota, pelo noivado de Tatiane e Pedro. Aniversariantes, Luciana Rodrigues. Súplicas, Jane Emanuel, Américo, Tânia, Viviane, Mariana, Laura, Vitória, Ilva, Marcelo, Jane Belo, Tatiana e Pedro, Rafaela e Bruno, Wilma, Clanilson, Fernanda Paula, Sara, pelo fim da pandemia, por uma empresa, Maria Júlia, Marcelo, ao Divino Pai Eterno, Bom Jesus da Lapa, Santo Expedito, São Longuinho e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, por sua intercessão, alcançar uma graça de Ana Roberta, Sérgio Carvalho, pela pensão alimentícia de Ana Carolina, pela união e a paz das famílias, pelo Dia Mundial das Missões. Súplicas pela saúde, Giovana Pessoa, pela saúde de Aparecida, Mariana, Djalma, Hamilton Burato, Yara, Marcos, Ercília, Ricardo, Mário, Tereza, Marcos Frederico, Júlia Mororó, Mara Alessandra e família de Nilson Mororó, pela saúde de Severino. 30º dia de falecimento, Oneida Alves Fernandes. Dia de falecimento, Creuza da Fonte, sexta. Em memória, Laura, Ivo e Cília Lourdes, Elza e família Vanderlei Galindo, Mocinha, família José Eliseu de Vasconcelos, Laudemiro Freire Mororó, Aécio José de Castro Lira, Maria do Carmo Azevedo, Cândido Ferreira Maia, José Augusto Galvão, falecidos da família Ferreira de Azevedo Maia. 30º domingo do tempo comum. Irmãs e irmãos, celebramos hoje, neste domingo, o Dia Mundial das Missões. Proclamamos com fé que Jesus Cristo é missão. Em meio às dificuldades da vida que a humanidade enfrenta, gritamos com fé: tem compaixão de nós, Jesus. Participemos com fé desta santa celebração. Iniciemos a missa cantando. Com a igreja subiremos o altar do Senhor. Com a igreja subiremos o altar do Senhor. Toda a igreja que está para o encontro com Deus, Ele mesmo marcou para nós, filhos seus. Com a igreja subiremos o altar do Senhor. Com a igreja subiremos o altar do Senhor. Rezaremos com Cristo perfeito louvor e seremos pro Pai uma imagem de amor. Com a igreja subiremos o altar do Senhor. Com a igreja subiremos o altar do Senhor. Este tanto aí que esquece, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bem-vindos e bem-vindas, irmãos e irmãs. Hoje, 30º domingo do tempo comum. E hoje vamos ouvir pelo profeta Jeremias
o Deus consolação, o Deus consolador. E Jesus, que é a expressão da consolação de Deus, curando o cego Bartimeu. Quais são as nossas cegueiras? Talvez a nossa grande cegueira é pensar que não somos cegos e cegas. É sempre dizer que é a outra pessoa que precisa enxergar. Coloquemos diante da compaixão, da consolação e da misericórdia de Deus, pedindo perdão dos nossos pecados. Pecados, erros passados, por divisões na tua igreja, ó Jesus. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer por ver cristãos que vivem mal. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Hoje se a vida é tão ferida, deve-se a culpa à indiferença dos cristãos. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais,
para conseguirmos o que prometeis. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos sentar, vamos acompanhar a palavra de Deus. Primeira leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizei: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Eis que eu os trarei do país do norte, e os reunirei desde as extremidades da terra. Entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão os que retornam. Eles chegarão entre lágrimas, e eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes d'água, por um caminho reto, onde não tropeçarão, pois tornei-lhe um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Palavra do Senhor. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia maravilhas, fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Chorando de tristeza sairão, espalhando só as sementes, cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Segunda leitura da carta aos Hebreus. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens, nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso,
deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Imagens bonitas no Evangelho de hoje, na primeira leitura. Imagens que nos faz pensar sobre a nossa vida humana, a nossa vida cristã. E a imagem bonita de um Deus consolador. Na primeira leitura, há um Jesus misericordioso e acolhedor no Evangelho. Em meio a tantos sofrimentos causados por crises e disputas políticas, a celebração de hoje convida a considerar a iniciativa divina vindo ao encontro da fragilidade humana, ainda mais fragilizada devido à pandemia do Covid-19. Deus vem ao encontro da humanidade fragilizada pela pandemia como consolador, em total solidariedade na fraqueza e propondo a fé na palavra de Jesus, o Evangelho como luz para iluminar a estrada da retomada. Uma palavra propondo confiar totalmente em Deus, aproximando-se dele com a decisão de continuar, mesmo em meio a sofrimentos e crises,
semeando a vida, para levantar-se e caminhar na estrada de Jesus, iluminada com a luz do Evangelho. A reflexão de hoje inicia-se chamando a atenção para um motivo importante: é a ação de graças. O Senhor salvou o seu povo. O texto da primeira leitura encontra-se na seção das profecias de Jeremias, que os estudiosos da Bíblia chamam de livro das consolações. Profecias para mostrar a consolação divina em favor da humanidade. O motivo da ação de graças, de modo geral, não está naquilo que fazemos, mas no modo como Deus age em favor da humanidade, em nosso favor. A ação de graças é sempre motivada por uma única razão: Deus vem ao encontro do povo, da humanidade, com a sua consolação, para libertar do mal e das ameaças contra a morte. A atividade consoladora de Deus encontra-se no fortalecimento das fragilidades humanas, dar luz aos cegos, fortificar os membros de aleijados, nutrir as grávidas e parturientes. São sinais da fragilidade humana, nas quais Deus aparece como consolador para incutir sua força, seu fortalecimento, para a gente não sucumbir. No tempo de tantas provações que vivemos, demos graças a Deus, porque Ele nos fortaleceu, e intercedamos sua benevolência para que as sementes semeadas na tristeza, causadas pela pandemia, produzam frutos de vida. Senhor, tende piedade de mim. A misericórdia e a compaixão de Deus vem ao encontro da fragilidade humana. Também se manifesta no Evangelho de hoje. Jesus caminha na estrada da humanidade e se depara com um cego e mendigo. É a imagem do homem e da mulher sem luz, sem direção, que usa a estrada para mendigar e depender dos outros. Depois de curado, Bartimeu ficou iluminado. Livre, seguia agora Jesus pela estrada, antes pela beira do caminho. Ganhou uma nova estrada, ganhou um novo rumo, ganhou uma nova luz. Tudo isso é o resultado da fé em Jesus. Bartimeu também é a imagem de uma humanidade em crise, que grita a Deus suplicando piedade para ser iluminada pela luz divina e ter um rumo na história. Mas tem também o outro lado da moeda, a reação. Essa reação encontra-se na atitude do cego, que deixa sua situação de sentado à beira do caminho para se tornar um caminhante. Tem ainda a reação do povo, que no primeiro momento pede ao cego para que se cale, e em seguida para que se aproxime de Jesus. Diante de tantas fragilidades que envolvem a vida social e pessoal de milhares de pessoas, como reagimos?
pedindo que se calem ou encorajando-as a se aproximarem de Jesus. Um detalhe no Evangelho de hoje é o manto e o salto de Bartimeu. Que saltos precisamos dar para alcançar Jesus? Para dar o salto ousado, é preciso fazer como o cego Bartimeu, desvencilhar-nos de nosso manto, fardo inútil e peso que nos imobiliza à beira do caminho. É ele que impede nossa agilidade e mobilidade no seguimento de Jesus. São nossos apegos, nossas falsas seguranças, nosso comodismo. É preciso também recordar, ao mesmo tempo, que não podemos lamentar o solo que pisamos, ativar a atitude de gratidão por cada trecho do caminho, por cada salto feito, pelos momentos de risco e frios na barriga. No fundo, é preciso ter a tranquila certeza de que saltar é humanizador e planificante. É importante descobrir o real significado do salto que nos arranca do passado paralisante e nos lança na aventura que modela a vida pessoal, social, ética, religiosa e histórica. O salto inteligente estimula a criatividade e rejeita a mediocridade. Para isto, devemos suscitar e cultivar o salto legítimo, que é fenômeno inovador e fecundo. Isso implica pisar no solo com a confiança de que sabemos que a vida está cheia de novas possibilidades, de metas que ainda não superamos, de encontros que ainda não realizamos, de chamados aos quais ainda não respondemos, de compromissos ainda não assumidos. Construir a vida que queremos implica saltar, saber partir e deixar para trás nossa situação de comodidade, os lugares cotidianos onde nos movíamos como peixe na água, onde nos sentíamos seguros. O salto lúcido mantém o olhar vigilante, de discernimento. Em que direção devemos e precisamos saltar? O salto autêntico reclama coragem àquele e àquela que está prostrado. De tempos em tempos precisamos de saltos que nos ajudem a superar o medo e nos garantam a autonomia e a construção de nossa própria história. Há um impulso interior que nos convida a saltar do conhecido ao novo, um novo projeto, um novo compromisso, uma nova missão. Isso implica momentos de risco, mas também ali está a serena confiança de que podemos e queremos saltar, não no vazio, mas no encontro. Esse foi o salto de Bartimeu. Jogou o seu manto, saltou e abraçou Jesus. A oração é o ambiente natural para concentrar-se e preparar-se para o grande salto da vida. O que lhe impede desapegar-se do manto
que lhe dá a falsa sensação de segurança e conforto? Que saltos mais ousados você está precisando realizar neste momento de sua vida? Faça memória dos saltos que foram significativos em sua vida. E um detalhe interessante no Evangelho, de maneira muito sutil, uma ironia do evangelista Marcos: os que seguiam a Jesus eram um obstáculo para que o cego se aproximasse dele. Nós estamos sendo esse obstáculo quando as pessoas querem se aproximar de Jesus. Percebam como a história se repete. Os mais próximos a Jesus continuavam sem ver. Que ironia, não é? Não era, por acaso, outras cegueiras? Muitas vezes nos preocupamos com a cegueira visual, com a cegueira física. Cuidado, porque não é alguém que tem a dificuldade, a habilidade de ver fisicamente, não perdeu a habilidade de ver com o coração. Mas Deus também lhe dá outras habilidades. Precisamos que nossas mãos vejam, que nossos ouvidos também vejam. Não somente nossos olhos, desenvolver outras habilidades para ver a beleza, mas também não se conformar com a desfiguração da humanidade. Alguém já lhe impediu dar um salto para alcançar Jesus? Gostaria muito que vocês levassem para a semana. Dê nome ao seu manto ou aos seus mantos. Não é aquela coisa que alguém diz: fulano, te liberta disso. Não, eu não posso agora. O cego Bartimeu recebeu duas graças: a cura física e a graça da salvação, porque ele andava à beira do caminho. É uma metáfora para dizer: precisamos entrar no caminho de Jesus. Vocês se lembram que nos Atos dos Apóstolos, o nosso nome não era de cristãos, era de seguidores do caminho. Lembra de Saulo, que mandou matar os seguidores do caminho? Olha o caminho aqui, é aquele mesmo. Caminho aqui é sinônimo de cristianismo. Então o cego Bartimeu, com a sua teimosia, com a sua coragem, não desistiu. E por que nós desistimos com tanta facilidade? Sabemos que esta pandemia ainda continua nos desafiando, mas sejamos mais fortes. Olha o Deus Consolador da primeira leitura. Olha Jesus que não se convence com o impedimento dos seus discípulos. E quando Bartimeu grita mais alto, Jesus diz: o que é que ele quer mesmo? A situação não tem sido fácil. Cuidado para a gente não colocar nossas máscaras nos olhos e não ver a realidade gritante diante de nós e que exige
uma tomada de posição nossa, como cristãos e cristãs do mundo, neste solo em que nós pisamos. Somos, de uma maneira ou de outra, filhos de irmãos e irmãs de Bartimeu, precisando do toque curativo, salvífico, fraterno, gentil de Jesus. Cuidado para a gente não dizer que o cego é a outra pessoa, né? Às vezes eu preciso desta luz, deste toque de Jesus na minha vida. E por que não hoje rezar por todos aqueles e aquelas que vivem limitadamente com a sua visão física, mas que não se deixaram vencer e são como Bartimeu, estão de pé, continuando pedindo ao Senhor: Senhor, que eu veja. Ver as maravilhas de Deus, mas também ver a realidade ao nosso redor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, colocando nossa confiança na misericórdia e no amor de nosso Deus, da compaixão, apresentemos a Ele as nossas preces e digamos: ouvi, Senhor, o vosso povo. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, todos os que se põem a serviço da Igreja missionária, que se sintam sempre chamados a ser no mundo concedei ao Papa Francisco, os bispos presbíteros, religiosos, religiosas, cristãos, leigos e leigas, a graça de sermos missionários da compaixão e da esperança. Nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Neste Dia Mundial das Missões, fazei, Senhor, que os fiéis das nossas comunidades contribuam também financeiramente em favor da obra missionária em todo o mundo. Nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Abençoai os profissionais da saúde, incansáveis no cuidado e na proteção da vida neste tempo sombrio da pandemia. Nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Fortalecei e abençoai todas as famílias enlutadas que perderam seus entes queridos neste tempo de pandemia. Nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Pelas intenções desta Santa Missa, agradecimentos Vilma e Mota, pelo noivado de Tatiane e Pedro, dom da vida de Luciana Rodrigues, súplicas lembradas nesta Santa Missa, 30º dia de Oneida Alves Fernandes, memória de Dona Creuza da Fonte, falecida sexta-feira, demais falecidos lembrados nesta Santa Missa, as pessoas que se recomendam às nossas orações, por todos os paroquianos, benfeitores e dizimistas
Rezemos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Escutai, Senhor, as preces do vosso povo e concedei-nos a vossa graça e vossos imensos benefícios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar. Como foi lembrado no início da Santa Missa, hoje é o Dia Mundial das Missões. Então a coleta de hoje não fica na paróquia, não fica na arquidiocese, vai para as missões. E com certeza uma parte vai para a África, para a Ásia, mas também para muitas regiões do Brasil, onde é difícil a chegada de missionários e missionárias. Então, também as obras sociais da Igreja Católica, muitas casas de misericórdia, hospitais, postos de saúde e também as ajudas que se manda para outros países mais pobres. Então, é a nossa coleta fraterna e missionária. Cantemos. Bendito seja Deus, Pai do universo Criador, pelo pão que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir, o trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Bendito seja Deus, Pai do universo Criador, pelo vinho que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir, o trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. E nós participamos da construção do mundo novo com Deus, que jamais despreza nossa imensa pequenez. O homem que trabalha faz a terra produzir, o trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Bendito seja Deus, Pai do universo Criador, pelo pão que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir, o trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Bendito seja Deus, Pai do universo Criador, pelo vinho que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir, o trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Oremos, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Olhai, ó Deus, com bondade as oferendas que colocamos diante de vós, e seja para a vossa glória a celebração que realizamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação.
na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo o lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Nós reconhecemos ser digno da vossa imensa glória vir em socorro de todos os mortais com a vossa divindade e servir-vos de vossa condição mortal para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação por Cristo Senhor nosso. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos e dignas de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos e reunidas pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Fernando, seu auxiliar Macedo, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, todos lembrados nesta Santa Missa. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador, formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Da comunhão nos une a Cristo e aos irmãos e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Lá no deserto a multidão com fome segue o bom pastor, com sede busca a nova palavra. Jesus tem pena e reparte o pão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Na Páscoa nova da nova lei, quando o amor nos até o fim partiu o pão, disse: isto é meu corpo, por vós é dado, tomai e comei. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Se neste pão,
vida, vamos também repartir os dons, doar a vida por nosso irmão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Onde houver fome, reparte o pão, e tuas trevas hão de ser luz, encontrarás Cristo no irmão, serás bendito do eterno Pai. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Não é feliz quem não sabe dar, quem não aprende a lição do altar, de abrir a mão e o coração para doar-se no próprio dar. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Oremos. Ó Deus, que os vossos sacramentos produzem em nós o que significam, a fim de que um dia entremos em plena posse do mistério que agora celebramos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senta um pouquinho rapidinho, por favor. Nós temos aqui a agenda da Fazenda da Esperança. Nós estamos divulgando, e é uma maneira da paróquia também estar em parceria, com a Fazenda da Esperança. É um bom presente de Natal, tem um versículo bíblico e uma pequena reflexão diária. Pode adquirir na sacristia, na secretaria, e também o retiro do Advento e do Natal. Uma preciosidade para a gente vivenciar espiritualmente o Natal do Senhor. Então, o Advento e o Natal. Daqui a pouco vai chegar a novena. Aqui é o retiro. De modo que nós vamos ter duas propostas para melhor celebrar o Natal do Senhor. Que bom. Pode adquirir na secretaria aqui da capela. Lembramos que todas as quintas, nas graças, às 20 horas, temos adoração ao Santíssimo. Nas terças, às 19 horas, o texto dos homens. E as crianças e adolescentes de 10 a 17 anos que queiram servir ao altar ou no altar, no próximo sábado, às 10 horas da manhã, lá nas graças, nós teremos a formação
para os novos acólitos, coroinhas, de 10 a 17 anos. Então, se você tem filho, neto que queira participar, serão todos bem-vindos no próximo sábado, às 10 horas da manhã. Tá bom? É isso. Vamos ficar de pé? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um domingo abençoado, uma boa semana. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vai, missionário do Senhor, vai trabalhar na messe com a dor. Cristo também chegou para anunciar, não tenhas medo de evangelizar. Se és cristão, és também comprometido, chamado foste tu e também foste escolhido para a construção do reino do Senhor. Vai, meu irmão, sem reserva e sem temor. Vai, missionário do Senhor, vai trabalhar na messe com a dor. Cristo também chegou para anunciar, não tenhas medo de evangelizar, não tenhas medo de evangelizar.